Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino e sua palavra prometida para este tempo final. O tema para esta ocasião é o sinal do sangue aplicado hoje. Quero ler no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 13, onde diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o sinal do sangue aplicado. Podem sentar, queiram ter a bondade. Encontramos através da história do povo hebreu que eles tinham um cordeiro desde os tempos de Adão, o tempo de Abraão também, e ofereciam a Deus esses cordeiros pelo pecado. E agora, quando chega o tempo em que Abraão tem seu filho, o filho que Deus tinha prometido, o qual cresceu, depois se casou com Rebeca, sua prima, irmã, e depois teve, por meio de sua esposa Rebeca, teve Esaú e a Jacó. Depois eles cresceram também. Jacó foi abençoado com a bênção da primogenitura e, consequentemente, a descendência de Isaac por meio de Jacó seria a que teria a bênção da primogenitura e, consequentemente, seria a descendência de Abraão, na qual se cumpriria o que Deus tinha dito em Gênesis, capítulo 15, quando disse:
15, 12 em diante, versículo 12 em diante. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E agora vejam que essa descendência de Abrão, da qual Deus fala, veio por meio de Abrão a Isaque, e de Isaque a Jacó, e de Jacó aos patriarcas, e dos patriarcas aos filhos dos patriarcas e aos netos e bisnetos, até que se formou lá no Egito um povo muito grande. Mas eram escravos, portanto não eram povo ainda. E Deus os libertou com mão poderosa. E para essa liberação, eles tiveram que ter um cordeiro sacrificado, o cordeiro pascual, o qual sacrificaram no dia 14 à tarde. E na tarde começava também no dia 15, porque os dias começam à tarde para o povo hebreu, e durante o dia 15 teriam esse cordeiro assado dentro de suas casas, comendo esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro estaria aplicado nos 2 batentes da porta e no umbral na verga, e esse sangue aplicado seria por sinal para que a morte não entrasse nesses lares, e para que assim não morressem os primogênitos que estavam nesses lares hebreus. Nos lares onde não estava o sangue aplicado na verga e nos batentes, a morte entrava, o juízo divino entrava e o primogênito morria. Mas o sangue tinha sido dado por sinal conforme a promessa divina, porque esse cordeiro pascual representa nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o sangue do cordeiro pascual é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E quando é aplicado no indivíduo o sangue de Cristo, e tem o sinal do sangue, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a vida do sangue, é a vida que estava dentro do corpo de Jesus e, consequentemente, é a vida do sangue de Jesus Cristo, e o sinal de que o sangue de Cristo está aplicado na pessoa é que recebeu o Espírito Santo. Toda pessoa que crê em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo tem o sinal aplicado nele. E, portanto, a morte espiritual não pode tocar. Essa pessoa tem vida eterna, recebeu vida eterna e foi preservado com vida para viver eternamente, e por isso recebeu um corpo teofânico da sexta dimensão, e para o último dia receberá um corpo físico glorificado e eterno se permanece vivo até a ressurreição dos mortos em Cristo. Mas se a pessoa partiu, não tem nenhum problema, porque ressuscitará em um corpo eterno, porque teve o sinal aplicado, portanto tem promessa de vida eterna. E está vivendo no paraíso no corpo teofânico e regressará no último dia para receber seu corpo eterno e ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo juntamente com os que estamos vivos nessa terra, os quais seremos transformados se permanecermos até a ressurreição, e assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, a igreja, que é a casa de Deus como corpo místico de crentes, tem também o Cordeiro Pascual dentro da sua casa, sendo comido esse Cordeiro Pascual, Cristo. Ele disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. Portanto, dentro da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo, os servos fiéis e prudentes que ele enviou de era em era, de etapa em etapa, estiveram dando a comer esse Cordeiro Pascual na casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. E, ao estar comendo a palavra, a mensagem, em cada etapa, em cada era, se esteve comendo o Cordeiro de Deus, que é Cristo, a palavra. E seu sangue esteve aplicado na igreja. Por quê? O sinal
de que o sangue foi aplicado na igreja, que é a casa de Deus, é que recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo esteve manifestado na igreja de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro correspondente a cada era, de era em era. E agora, para o último dia, onde a morte vem sobre a raça humana, morte espiritual, o inimigo de Deus, o diabo, em Apocalipse capítulo 6, e versículos 7 a 8, vem sobre um cavalo amarelo, e vejamos o que diz aí. Capítulo 6, versículos 7 a 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: Vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com as pestes e com as feras da terra. Aí podemos ver que esse cavaleiro do cavalo amarelo é o diabo encarnado que vem no último dia e tem por nome Morte, e o inferno o segue. Mas não pode ferir com morte os escolhidos de Deus, porque eles têm o sinal aplicado. O sinal do sangue aplicado, porque tem o Espírito Santo, e o tiveram de era em era manifestado em cada anjo mensageiro. Assim, teve o corpo místico de Cristo, e esteve o Espírito Santo manifestado também em cada membro do corpo místico de Cristo que recebeu o Espírito Santo e nasceu de novo. E agora, para o último dia, a igreja terá o sinal aplicado, que é a vinda do Espírito Santo, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é a palavra encarnada em um homem. Tendo a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular, a palavra encarnada, o verbo encarnado, a palavra encarnada em um homem, o Espírito Santo vindo em um homem, em seu anjo mensageiro, terá a igreja de Jesus Cristo o sinal do sangue, que é o Espírito Santo vindo no meio da sua igreja em carne humana, em seu anjo mensageiro, no último dia. E os juízos divinos não poderão cair sobre essa igreja, porque ela tem o sinal do sangue, que é o Espírito Santo manifestado nela como corpo místico de crentes. Portanto, essa igreja é livrada da grande tribulação e levada à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. E nós, como indivíduos em acréscimo, ao ter as primícias do Espírito Santo, no último dia receberemos a plenitude do Espírito Santo e teremos o corpo novo, eterno e glorificado. E então teremos a plenitude do Espírito Santo manifestada em nós, que é ter tanto as primícias do Espírito, que é ter o Espírito Santo e ter assim o corpo teofânico da sexta dimensão. E depois, no último dia, ter também, receber também o novo corpo, o corpo eterno. E isso é a adoção. Ter a adoção e assim estar manifestados como filhos e filhas de Deus na manifestação gloriosa dos filhos e filhas de Deus, nessa liberação que está prometida para ser realizada neste tempo final. E assim todos, como indivíduos, teremos a plenitude do Espírito Santo, assim como temos as primícias do Espírito, teremos também a plenitude do Espírito Santo, recebendo o novo corpo, o corpo eterno e glorioso que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. E assim é como teremos como indivíduos o selo do Deus vivo, o Espírito Santo, em toda a sua plenitude manifestado em nós, ao receber a transformação dos nossos corpos e os mortos em Cristo receberem a ressurreição em corpos eternos. Essa igreja não pode passar pela grande tribulação porque tem o sinal do sangue aplicado nela, cada um como indivíduo, e a igreja de Jesus Cristo como corpo místico de crentes, ao ter
o Espírito Santo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, no último dia. E assim tem a vida do sangue, que é o Espírito Santo manifestado no meio dela, como teve de era em era, para o último dia terá, em seu anjo mensageiro. Na vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Espírito Santo, a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é a que terá esse sinal, o sinal do sangue. O Espírito Santo manifestado nela em seu anjo mensageiro. E quem não tiver o sinal do sangue, não escapará do juízo divino da grande tribulação. Por isso é que muitos grupos terão que passar pela grande tribulação, porque não terão o Espírito Santo como corpo místico de crentes, não terão o Espírito Santo manifestado no meio deles em carne humana, em seu anjo mensageiro, e consequentemente terão que passar pela grande tribulação. Porque com a vinda do Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, vem o Espírito Santo clamando como quando ruge um leão, e os 7 trovões falando suas vozes e nos revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do anjo que era diferente dos demais, o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro. Essa revelação não a terá ninguém mais do que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que terá no seu meio o Espírito Santo vindo em carne humana em seu anjo mensageiro, e consequentemente terá o sinal do sangue, que é o Espírito Santo nela manifestado. E somente a igreja do Senhor Jesus Cristo será que terá esse sinal, porque terá a Jesus Cristo e Espírito Santo no meio dela, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Por isso é que o resto do mundo terá que passar pela grande tribulação, porque não terão o sinal do sangue, o Espírito Santo, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro no meio deles, como seu líder, como seu mensageiro, como anjo do pacto, vindo, velado e revelado em carne humana. Agora vejam como o sinal do sangue para a igreja de Jesus Cristo como corpo místico de crentes, e esse é o sinal que recebe na era da pedra angular, no entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. E para os escolhidos, assim como recebemos as primícias do Espírito, receberemos a plenitude do Espírito Santo, sendo transformados neste último dia, e os mortos em Cristo, sendo ressuscitados em corpos eternos, e então teremos o Espírito Santo em toda a sua plenitude. E isso será o sinal do sangue, o Espírito Santo manifestado em toda a sua plenitude em cada membro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, nos dando um corpo eterno e glorificado, e também o corpo teofânico que Ele nos deu quando o recebemos como nosso Salvador e lavamos nossos pecados em seu sangue e recebemos o Espírito Santo. Agora vejam que simples é todo o programa de Deus, e vejam como é que escaparemos do juízo divino que virá da grande tribulação sobre este planeta Terra, onde o juízo será como foi no Egito. Assim como foi no Egito, cairá o juízo divino sobre os gentios, assim como caiu sobre o império gentil do faraó. E agora cairá sobre o império gentil da besta, do anticristo. Esse reino gentil, esse reino dos gentios. E depois que tiver caído esse juízo divino, serão tirados da terra os que devem ser tirados, e regressará Cristo com sua igreja à terra das bodas do Cordeiro, ou da ceia das bodas do Cordeiro, dessa grande festa no céu. Regressará à terra Cristo com sua igreja, com seus escolhidos em corpos eternos, para reinar sobre o povo hebreu e sobre todo o planeta Terra, sentado sobre o trono de Davi, e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade, e nós reinaremos com ele. Vejam, porque é tão importante ter o sinal do
sangue. Nós, como indivíduos, o sinal do sangue é o Espírito Santo. E, recebendo o Espírito Santo ao crer, recebemos as primícias do Espírito Santo e no último dia receberemos a plenitude do Espírito Santo ao ser transformados e, assim, estar à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E então, Cristo, em Espírito Santo, se manifestará em nós em toda a sua plenitude como indivíduos e também sua igreja como corpo místico de crentes que terá o Espírito Santo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro no meio da sua igreja. E o Espírito Santo será quem estará fazendo essas grandes maravilhas e sinais por meio de carne humana no último dia. E essas grandes maravilhas e sinais e milagres que o povo hebreu está esperando e que receberá, os estará fazendo o Espírito Santo no meio da sua igreja através do seu anjo mensageiro, no ministério de Jesus por segunda vez, o ministério de Moisés por segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez. Viram o simples que é tudo? Agora vejam, isso é o sinal do sangue aplicado hoje, assim como o sangue foi aplicado lá nas casas dos hebreus no dia antes da saída do povo, foi aplicado na tarde e depois, durante a noite, já estava esse sinal aplicado aí. E agora vejam vocês como esse sinal do sangue, que é o Espírito Santo, como primícias, começou desde o dia de Pentecostes até aqui e esteve durante toda a noite aplicado, e agora para o último dia encontramos que os escolhidos de Deus sairão na manhã de um novo dia dispensacional e na manhã de uma nova dispensação. Sairão livres porque tem o sinal do sangue, o Espírito Santo, aplicado neles como indivíduos e a Igreja de Jesus Cristo como corpo místico de crentes. Agora podemos ver este mistério, o qual neste último dia, vejam vocês, é demandado para poder escapar do juízo divino que virá sobre a terra. Há muitos grupos religiosos de diferentes religiões e até da religião hebraica temos muitos grupos religiosos como os fariseus, os saduceus. Os fariseus são uma agrupação, um grupo, e os saduceus são a agrupação, um grupo da alta sociedade, da hierarquia religiosa hebraica. Dos saduceus é que sempre vem o sumo sacerdote, ou seja, que é a alta sociedade da religião hebraica. E agora, assim também encontramos que o cristianismo tem diferentes agrupações, grupos religiosos ou seitas religiosas. Temos os evangélicos, os católicos e os pentecostais. E nesses três grupos se reúnem todos os que proclamam ser cristãos. Ou são católicos, ou são evangélicos, ou são pentecostais. Estão essas três linhas no meio do cristianismo, assim como no meio do judaísmo. Estão os fariseus, estão os saduceus, e estão também os essênios, que é outra linha também, e algumas mais linhas no meio da religião hebraica. Atualmente estão os ortodoxos, estão os conservadores, estão também os mais modernos, não recordo bem como se chamam, e encontramos essas linhas no meio do judaísmo e também no meio do cristianismo. Mas vejam vocês, quem não tiver o sinal do sangue, que é o Espírito Santo, no meio deles ou dela, da igreja,
manifestado em carne humana no último dia, porque é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, do qual disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 256 do livro dos selos. Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E essa palavra de Deus encarnada em um homem, no anjo mensageiro de Jesus Cristo, é o sinal para a igreja como corpo místico de crentes. Terá o Espírito Santo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. E esse é o sinal para a igreja que escapará do juízo divino e será transformada e irá à ceia das bodas do Cordeiro. Agora podemos ver como durante a grande tribulação, os juízos divinos cairão sobre todas as religiões também, como caiu no tempo de Noé sobre todas as religiões, mas escapou Noé e sua família, e assim também será sobre os habitantes do planeta Terra durante a grande tribulação. O juízo divino cairá sobre a terra, sobre nações, povos e línguas e religiões também, mas escaparão os escolhidos de Deus antes de vir a grande tribulação, porque terão o Espírito Santo, o sinal do sangue aplicado, o Espírito Santo em sua igreja no último dia em carne humana. E também os escolhidos como indivíduos ao receber a adoção, ou seja, a transformação dos seus corpos, terão o Espírito Santo neles como indivíduos manifestado em carne humana, porque terão a manifestação da plenitude do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Agora vejam quem são os que escaparão da grande tribulação, os que serão transformados e terão em toda a sua plenitude o Espírito Santo manifestado neles, como indivíduos e como corpo místico de crentes, todos pertencentes à Igreja de Jesus Cristo, a qual escapará do juízo divino que virá sobre a terra, porque terá o Espírito Santo encarnado em seu anjo mensageiro no último dia. Viram? Quem são os que escaparão? Viram a igreja que escapará também da grande tribulação, dos juízos divinos que virão sobre a raça humana? Isto é assim, porque o sinal do sangue é o Espírito Santo. E estando o Espírito Santo manifestado na pessoa como indivíduo, essa pessoa tem o sinal do sangue aplicado em sua alma. E a igreja de Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo no meio dela, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, terá o sinal do sangue aplicado nela e escapará do juízo divino que virá sobre o planeta Terra. Vimos este mistério do sangue aplicado hoje. E agora vejam vocês como é para indivíduos e como é para a Igreja de Jesus Cristo como corpo místico de crentes. Primeiro se teve as primícias e para o último dia se tem a plenitude. Para o princípio, ao receber as primícias, se obteve o corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia, receberemos a plenitude do Espírito Santo e, consequentemente, receberemos o corpo eterno e glorioso e eterno que Ele prometeu para cada um de nós, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vimos o sinal do sangue aplicado hoje. Vejam como nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo no livro de citações, página, vamos ver a página aqui, página 108. Diz: a igreja é o sangue de Cristo por meio do Espírito Santo, porque a vida está no sangue. Isso é o batismo do Espírito Santo, o qual nos batiza em seu corpo, porque reconhece somente seu corpo, sua carne, sua palavra. Agora, por meio do Espírito Santo, a igreja de Jesus Cristo é o sangue de Jesus Cristo, porque em sua igreja está o sangue de Cristo aplicado ao ter o Espírito Santo e, consequentemente, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o sangue de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Agora vimos este mistério do sinal do sangue, o Espírito Santo aplicado hoje em sua igreja como corpo místico de crentes, ao ter o Espírito Santo manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, vindo à sua igreja. Essa é a vinda do Espírito Santo à sua igreja no último dia em carne humana. E em nós, como indivíduos, é a vinda do Espírito Santo em e a nós na manifestação da
a adoção dos filhos e filhas de Deus, a transformação que nós receberemos. Já temos as primícias do Espírito, o corpo teofânico, mas para o último dia teremos a plenitude do Espírito Santo, ou seja, teremos a transformação de nossos corpos, então teremos o corpo eterno. E Deus morará nesse corpo eterno em toda a sua plenitude, assim como morará em sua igreja em toda a sua plenitude no último dia e por toda a eternidade, porque Cristo, o Espírito Santo, estará em sua igreja, manifestado em carne humana no sétimo milênio, desde este tempo final, pelo milênio e por toda a eternidade. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta tarde, dando testemunho do sinal do sangue aplicado hoje, que é o sinal que Deus requer para poder escapar do juízo divino da grande tribulação que virá sobre a terra neste tempo final, no tempo em que Deus estiver libertando o povo hebreu. Nesse tempo cairá o juízo divino sobre a raça humana, mas nós já teremos escapado e estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Por quê? Porque temos o sinal do sangue e o Espírito Santo em nós. Teremos, para o último dia, o Espírito Santo, que é o sinal do sangue, no meio da sua igreja, no meio da igreja em carne humana, manifestada em seu anjo mensageiro. Assim é para a igreja como o corpo místico de Cristo, ter o Espírito Santo no meio dela, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. São Paulo dizia, já não vivo eu, vive Cristo em mim. Cristo estava em São Paulo vivendo e estava manifestando-se por meio de São Paulo, realizando a obra correspondente a essa era. E assim é para a nossa era, a era da pedra angular, onde Cristo em Espírito Santo se manifesta e realiza a sua obra correspondente. A era da pedra angular, e chame junto a seus escolhidos e os reúne na era da pedra angular, a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo, e tudo isso faz no último dia por meio da sua manifestação em carne humana em seu anjo mensageiro no último dia. E o anjo do pacto, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo em seu corpo teofânico, é o anjo do pacto, o mensageiro é Israel, mas vem primeiro pela sua igreja gentia, porque sua igreja chegou ao seu final. Chegou o tempo onde tem que ser transformada e raptada, e levada a ser das bodas do Cordeiro no céu, e os mortos em Cristo têm que ressuscitar em corpos eternos, porque é no último dia para o qual ele prometeu essa ressurreição, e se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. Se não, pois somente faltam 2 anos e meio para chegar ao ano 2001 e assim terminar o ano 6000, que é também o ano 2000 da era cristã. E agora vejam vocês como, para este tempo final, se requer o sinal do sangue aplicado. Na Igreja de Jesus Cristo se requer que tenha o Espírito Santo manifestado em carne humana e seu anjo mensageiro. E em cada um de nós, como indivíduos, para escapar do juízo divino, se requer que tenhamos o sinal do sangue, a vida do sangue. Em nós, aplicado espiritualmente, a temos. Temos o sinal do sangue, que é o Espírito Santo em nós, e Ele é quem nos dá esse corpo teofânico da sexta dimensão, o qual, ao tê-lo, já estamos selados com o selo do Deus vivo. Estamos no corpo místico de Cristo e, consequentemente, como indivíduos, temos as primícias do Espírito. E agora, para o último dia, para poder escapar do juízo divino que vem e nós irmos à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, necessitamos ter a plenitude do Espírito Santo como indivíduos, isto é, ser transformados no último dia e nós termos a Cristo e o Espírito Santo manifestado em toda a sua plenitude. Vimos o que é ter o sinal do sangue e o Espírito Santo em nós como indivíduos e o que é no corpo místico de Cristo como igreja, como corpo místico de crentes. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando o testemunho do sinal do sangue aplicado hoje. Já estarei novamente com vocês na próxima atividade, no lugar, no Clube de Leões. Quantos já sabem onde é este lugar? Há alguns que não sabem, mas verifique com os que sabem ou vão com os que sabem para que assim não se extraviem, não se percam.
E eu também não sei, portanto, tem que me levar nessa atividade. E o tema para essa atividade será a trajetória do sangue de Cristo. E isso é desde o Gênesis até o Apocalipse. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E que o sinal do sangue na Igreja de Jesus Cristo sempre permaneça e escape dos juízos divinos que virão sobre a terra. E escapará, porque tem o sinal do sangue, o Espírito Santo, nela manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino, que é a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo. E cada um como indivíduo recebe esse sinal. No último dia, recebe o sinal das primícias e para o último dia recebe o sinal da plenitude do Espírito Santo, que é o sinal do sangue. Seremos transformados que vivemos e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e assim todos como indivíduos teremos o sinal do sangue em toda a sua plenitude aplicada em nós. A plenitude do Espírito Santo com um corpo novo e eterno, o qual Cristo prometeu para mim, para que mais? Para cada um de vocês também. Para assim todos terem o sinal do sangue aplicado no último dia em toda a sua plenitude e escapar dos juízos divinos que virão sobre o planeta Terra. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e os mortos em Cristo, ressuscitados em corpos eternos e sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e à casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E já às 6 da tarde estaremos reunidos no Clube de Leões para continuar com a última conferência de hoje, domingo 23 de agosto, aqui em Veracruz, da República Mexicana. Orem pela atividade das 6 da tarde, para que Deus me dê palavras, coloque em meu coração e em minha boca palavras de vida eterna e sejam abertas essas palavras de vida eterna reveladas e seja aberto o coração das pessoas e entendam essa palavra de Deus revelada, porque a boa terra são aqueles que entendem a palavra de Deus para o tempo, a palavra de Deus para o tempo que lhes corresponde viver. Bom, que Deus continue abençoando, que Deus os guarde. Novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar. Vamos ver que hora temos por aqui. Às 4, já temos às 4. Benji, tem algum cântico por aqui para com Miguel cantá-lo e se necessitam também mais ajuda, pois ainda eu estou aqui com vocês para também glorificar a Deus cantando, porque é um privilégio grande glorificar a Deus cantando louvores ao seu nome. Bom, vamos pedir a Miguel por aqui. Passe aqui e também Benji para o cântico que Benji tem. Qual é, Benji? Aqui temos dois cânticos muito importantes. Um é Há em minha alma uma gloriosa bênção e outro é na cruz, onde vimos o sangue do Cordeiro derramado, o qual é aplicado em nossos corações, e o sinal do sangue, que é o Espírito Santo, dá testemunho de que temos em nós o sangue do Cordeiro de Deus de Jesus Cristo aplicado em nossos corações. Bom, vamos primeiro com Dom perfeito, onde diz: há em minha alma uma gloriosa bênção. Dom perfeito, há em minha alma, desde que Cristo meus pecados perdoou e com seu sangue minha alma limpou. Diz, dom perfeito há em minha alma, desde que Cristo meus pecados perdoou e com seu sangue minha alma limpou. E onde aconteceu tudo isso? Na cruz do Calvário. Ali na cruz foi que aconteceu. E vamos ver a história
da cruz, na cruz, onde Ele meus pecados perdoou. Bom, vimos o sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, o qual nos limpou de todo pecado, derramado lá na cruz do Calvário, e agora vimos também seu Espírito Santo, que Ele nos deu, o qual é o sinal do sangue aplicado em nossos corações. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde, e conosco novamente Miguel Bermudes Marim. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus.